Roberto, essa conversa que a gente está tendo sobre conselhos de administração, uma coisa sempre, acho que salta aos olhos de quem tem o interesse em ser conselheiro, como se proteger ou proteger o próprio patrimônio de uma situação, digamos, de crise numa empresa. Veja, quando se fala disso, imediatamente surge aquela história do seguro para diretor, o que eles chamam de D&O, de diretores e officers das organizações, que pode cobrir para eventuais fatos negativos e tal. O seguro, vamos entender bem, o seguro é para cobrir algumas despesas que você pode ter com advogados, caso você tenha que se defender de uma ação ou qualquer coisa assim, mas não te tira a responsabilidade criminal, por exemplo. E esse seguro, caso você seja condenado porque provou-se que você teve uma má prática ou até uma negligência, uma coisa assim, você tem que reembolsar a seguradora. Quer dizer, então, não vamos achar que isso resolve. A única coisa que pode proteger a pessoa é a boa prática. É realmente garantir que aquilo que é decidido num conselho de administração é decidido no bom propósito do funcionamento, no respeito à lei, nas boas práticas, principalmente no respeito às pessoas que trabalham, que usam os serviços ou produtos daquela organização. É fazer a coisa como deve ser feita com toda a ética. Essa eu acho que é a única proteção que pode haver. Agora, um conselho é formado de várias pessoas. Você pode ter opiniões diferentes. Algumas vezes, em função de uma necessidade maior de produção de um resultado, você pode querer arbitrar uma questão que tem a ver com uma forma corretíssima de fazer. O conselheiro tem que manter a sua individualidade. Ele tem que entender que ele tem direito ao seu voto individual exclusivo e manifestar a sua opinião e pedir que isso seja colocado na ata da reunião onde esse assunto foi debatido. Ou seja, a ata é a materialização daquela opinião e, portanto, pode eximir esse conselheiro de algum problema. Ele continua responsável como membro daquele grupo, mas é muito importante que ele registre a sua posição até para tentar demover os outros de uma má prática ou qualquer coisa assim, mas se a decisão final for aquela, ele não perdeu a oportunidade de registrar a sua posição individual. E eu imagino que se isso acontecer com uma certa frequência, realmente não é um conselho no qual a gente deva estar e, portanto, o pedir para sair também é uma das maneiras de se proteger. Uhum. Né? Você tem na memória algum conselheiro que você tem admirado, se espelha na atuação? Pode ser um conselheiro não brasileiro, um estrangeiro? Olha, hoje eu convivo com pessoas excepcionais. Eu estou no conselho da BR Distribuidora, o presidente do conselho é o Augusto Cruz, com quem eu já tinha trabalhado em empresas diferentes no passado. Quando eu era presidente da Credit Card, ele era presidente do Pão de Açúcar e nós tínhamos um cartão de crédito co-branded e tal. E sempre tive uma admiração muito grande pelo Augusto Cruz e hoje tenho o prazer de estar trabalhando com ele. Nelson Carvalho, que foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, mãe da Petrobras S.A., até recentemente, nós trabalhamos juntos no IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Eu fui presidente em 99, 2000 e ele era o diretor técnico do IBEF naquela época. Então são pessoas que eu tenho assim, uma admiração enorme. No caso do Nelson Carvalho, nós trabalhamos juntos também no Conselho do Pão de Açúcar, ele era o presidente do Comitê de Auditoria, é uma das pessoas que mais conhece de governance, de controles no Brasil. Então, para mim é uma grande satisfação. Se eu puder citar um exemplo exterior, eu estou no Conselho de Administração da Naspers, que é uma empresa sul-africana, uma das maiores investidoras no mundo da internet hoje, uma das empresas mais atualizadas em tudo aquilo que acontece, uma empresa que faz investimentos bilionários todo esse ano, e tivemos a sucessão do chairman da empresa há praticamente 2 anos atrás. O chairman anterior foi aquele que levou um pequeno jornal de Cape Town, fundado em 1915, a ajudar a se transformar numa das maiores empresas de internet no mundo, com patrimônio líquido de 130 bilhões de dólares, e foi substituído pelo antigo CEO, que hoje é o chairman, e que imprime uma velocidade impressionante na compra de novas empresas, no lançamento de novos negócios. Então são pessoas que eu tenho que admirar e tenho até que agradecer pela oportunidade de estar convivendo com essas pessoas. Tá? Acho que o Brasil tem grandes empresas
empresários, tem grandes líderes, tem pessoas que são assim, que têm uma experiência inegável, que viveram cenários que lá fora muita gente não viveu. Eu, por acaso, fiz grande parte da minha carreira a partir dos anos, no meio dos anos 70, depois nos anos 80, peguei todo aquele processo de hiperinflação, essas coisas todas, em que a gente sabia que no dia seguinte as coisas poderiam estar muito diferentes em relação ao dia anterior. Isso é um aprendizado que muita gente teve no Brasil e que leva para o resto da vida. Tá? Então, o Brasil tem grandes executivos que podem ser grandes conselheiros. Você estava falando da tua experiência com a empresa sul-africana, você passou por uma empresa francesa, uma empresa capital misto, Portugal, espanhol, né? Americana também. Você consegue ver algum denominador comum entre essas culturas? Na verdade, eu passei por várias empresas de origem diferentes, grande parte delas francesas, passei por Saint-Gobain, por Rodia, por Accor, por Publicis, Casino na época do Pão de Açúcar, então estudei na França, então o fato de conhecer a língua, conhecer a cultura influenciou um pouco, mas o que é interessante é que eu nunca trabalhei em duas empresas do mesmo setor. Eu comecei numa companhia metalúrgica, Barbara Saint-Gobain, na área de tecnologia da informação. Fui para a Rodia, que era química e têxtil. Fui para a Accor, que era hotéis, restaurantes e serviços. Depois fui para cartão de crédito no Citibank, agência de publicidade. Depois fui para telecomunicações, agência de publicidade e cosméticos. Então, a mudança de setores e também a mudança de estilos de administração entre os europeus, os estrangeiros, os brasileiros, só me fez ter a certeza que o único denominador comum entre todos os setores, entre todas as organizações, é pessoas. E a gestão de pessoas é o que pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. Constituir boas equipes foi o que mais me deu satisfação na minha vida. Eu olho para trás e todos são meus amigos, amigos como podem ser os amigos com quem você trabalhou, não são aqueles amigos do colégio, mas são pessoas com quem você viveu grandes momentos, viveu grandes aventuras empresariais e construímos muita coisa sempre em benefício dos clientes das empresas para as quais nós trabalhamos. Então, pessoas, não importa o setor que você está, não importa o tamanho da empresa, não importa a origem do capital, o que interessa é você constituir boas equipes, bem orientadas, como nós dissemos no início desse papo, com princípios éticos, voltados para que se tenha uma governança saudável, que tenha principalmente uma prática na ponta que respeite o propósito da organização, o objeto social da organização, aquilo que o fundador se propôs a fazer um dia, que isso seja entregue às pessoas que fazem confiança naquela empresa e compram os seus produtos e serviços. Imagino que você também utilize essa linha nos seus investimentos particulares, né? Porque além de conselheiro, você também tem uma participação em algumas empresas, né? Na verdade, eu tenho duas participações. Uma é uma sociedade com uma empresa inglesa e outra com uma empresa portuguesa, as duas na área de tecnologia, que foi a minha origem inicial, e com isso eu me divirto um pouco, eu mantenho um pouco essa vontade de administrar e principalmente da vontade de vender, né, de sair e visitar clientes, fazer o cold call, bater na porta, isso me estimula demais, mas na escolha das empresas para os meus investimentos privados também, obviamente, essa questão da correção da empresa, do seu propósito, da maneira como ela age, é um dos critérios que tem que ser observado. O que você diria, por exemplo, para um executivo que está ali na mesma situação que você estava alguns anos atrás, no auge da carreira, mas já com 50 e poucos anos, olhando para o futuro, e essa pessoa tem interesse em ser conselheiro? O que você falaria para ela? Olha, é uma carreira a ser construída. Acho que hoje existem, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem cursos, tem processos para que as pessoas possam receber quase que uma certificação ou uma certificação para serem membros de conselho de administração. Então tem uma parte mais formal ou educacional que é interessante que se busque e depois passar pelas primeiras experiências disso, mas entender que conselho de administração não é aposentadoria, conselho de administração
administração não é local de repouso, o conselho de administração tem uma responsabilidade cada vez maior na condução das empresas, mas que pode ser, assim, um elemento de grande satisfação na nossa vida profissional. O meu ambiente de conforto é a vida da empresa, já dei a minha contribuição como executivo, mas fico muito feliz de ter a oportunidade de continuar vivendo dentro das empresas, numa posição diferente, com menos frequência nas reuniões, nas presenças e tudo isso, mas saber que, puxa, tudo aquilo que eu aprendi serve para ajudar alguém a ter sucesso nas suas organizações. Isso é uma tremenda lição de vida, de carreira, que acho que todos aqui, não importa a idade, que estão no momento de ascensão ou estão já no auge das suas posições, pode aprender, compreender e se preparar para o futuro. Roberto, muito obrigado pela tua aula de como ser um bom conselheiro. Parabéns. Eu que te agradeço pela oportunidade e parabenizo você pelo Money Report e por tudo que vocês têm feito numa comunicação que é saudável e que é aquilo que o Brasil precisa. Obrigado.